Bom dia, irmãos. É ótimo estarmos juntos aqui. Vamos começar com a oração. Pai, muito obrigado pelo privilégio de podermos nos dirigir ao Senhor. Obrigado pelo privilégio de... Te agradeço porque podemos louvar e te adorar nesse culto com nossas canções, com nossos sentimentos, com nosso entendimento também e também com nossas decisões, Pai. Te pedimos, como o Senhor tem feito até aqui, que o Senhor continue nos direcionando e se alegrando com nossa adoração. Te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. É ótimo estar de volta. Vamos a Mateus capítulo 5. Leia o versículo 7 hoje. Feliz Dia das Mulheres. Flávio. Cadê o Flávio? Alguém pode ajeitar um pouco o volume do som? Está muito alto. Feliz Dia das Mulheres. É realmente, como foi falado aqui, uma alegria ter vocês em nossas vidas. Hoje minha sogra está aqui, uma grande mulher, minha esposa, a quem eu admiro profundamente, a quem eu devo minha vida pela segunda vez. E é ótimo, cada um aqui que é casado, é solteiras, vocês alegram a nossa vida, vocês são um perfume realmente no nosso ambiente, onde quer que vocês pisem. Somos muito agradecidos, gratos e felizes por vocês fazerem parte de nossas vidas. Também queria dar boas-vindas ao Pedro. O Pedro é um irmão lá de Brasília, um grande amigo meu. Ele é um ministro lá, começou agora no começo de 2014 em Brasília, tem ajudado muito os solteiros, universitários lá. É ótimo ter você aqui, Pedro, em São Paulo, passando uns dias. Hoje nós vamos falar sobre misericórdia, irmãos. E é bem apropriado o tema, porque eu e a Ana, a gente está aqui há 1 mês e meio, e a gente já pisou na bola diversas vezes, então a gente hoje vai ensinar como a gente deve ter misericórdia um do outro, e você pode aplicar isso a nós, nos nossos erros, e ter bastante misericórdia de nós, amém? Aqui em Mateus 5, versículo 7, a Bíblia fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E a gente tem falado nas últimas semanas sobre o que significa ser bem-aventurado. A gente tem falado sobre esse termo, macários, a bênção, a alegria que vem a um homem ou uma mulher, e que independe de circunstâncias, que independe de situações favoráveis ou não, que é o segredo da felicidade. Quem quer ser feliz? Tem sido o nosso tema nessas últimas semanas. E Jesus aqui dá o esqueleto de como nós precisamos viver se nós quisermos essa felicidade. E hoje ele fala sobre misericórdia. Antes de pensar sobre quem a gente deveria ter misericórdia, ou como a gente pode se tornar homens e mulheres misericordiosos, é bom perguntar o que é misericórdia, afinal de contas. Alguns termos, a gente usa tanto eles, que eles perdem o sentido, se a gente de tempos em tempos não relembrar o que a gente quer dizer com isso. No Novo Testamento tem 2 termos usados para descrever misericórdia e compaixão. São oikitirmos e eleus. Oikitirmos, a gente poderia traduzir isso por compaixão mesmo. Significa um sentimento. É quando você vê a dor de outra pessoa e você sofre junto com aquela pessoa. Seu coração fica contrito e você sente a dor de outra pessoa. Em essência, oikitirmos, ou compaixão, é um sentimento. Outro termo no Novo Testamento que é usado para descrever compaixão ou misericórdia é o termo eleus. E ele propriamente poderia ser descrito mais como misericórdia mesmo. E eleus significa não só a dor que você sente, mas significa a ação que você toma em resposta a essa dor. Ou seja, é mais do que só um sentimento, é mais do que pura compaixão. É misericórdia, é o que te move a fazer algo em resposta àquela dor que você sente. O que eu acho intrigante sobre esses 2 termos é que oikitirmos só é usado no Novo Testamento para descrever Deus. Só Deus tem compaixão, digamos assim. É quase como se Deus falasse: eu não vou exigir isso de meus filhos. Eu tenho a mais pura compaixão. Eu tenho a dor que é dada pelos outros e que é sofrida pelos outros, independente do retorno que eu vou sentir por essa dor. É quase como se Deus dissesse: é sobre-humano esperar tanta pureza de nós, de mim e de você.
Mas aí tem misericórdia, que é as ações que vêm da dor, Deus espera de nós. Aqui em Mateus 5:7 ele fala, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os eleus, aqueles que exercem misericórdia pelos outros. Por exemplo, vou dar uma ilustração para tentar explicar a diferença entre compaixão e misericórdia. Eu tinha uns 7, 8 anos, e eu estava na porta da escola, minha mãe tinha ido buscar nós dois, e ela me deixou no portão da escola, e ela falou firme comigo, não saia daqui, eu vou pegar sua irmã. E ela entrou na escola para pegar, minha irmã por alguma razão não tinha saído, e ela deve ter demorado, não sei, 5, 10 minutos, e eu com minha mente de 7, 8 anos pensei, minha mãe se esqueceu de mim. Eu preciso ir para casa. Eu saí da escola. Naquela época em que as escolas não tinham tanta porta e tanto porteiro. E eu comecei a andar na rua, atravessei a rua e 2 quarteirões depois já tinha me perdido. Eu falei, puxa, como que eu chego em casa? E eu parei num ponto de ônibus, eu comecei a pedir direção para as pessoas. Só que eu não sabia o endereço da minha casa. Então eu chegava e falava, então, você sabe onde é aquela casa que fica na rua? E as pessoas olharam para mim, algumas pessoas olharam e falaram assim, não sei, e tocaram sua vida. E aí eu devo ter pedido direção para umas 3 ou 4 pessoas. Na 4ª pessoa, foi um homem, devia ter, pela minha recordação, uns 20, 30 anos, nos seus 20. E ele começou a perguntar onde que era, como que eu me lembrava. Ele falou, eu acho que eu sei essa rua. Você quer ajuda? Eu falei, eu não sei chegar. Ele pegou um ônibus comigo, me levou até a minha casa, me deixou no portão da minha casa. Ele foi me perguntando, é por aqui? Eu falei, é por aqui. Saiu, sem entrar, sem tocar a campainha, sem pedir a condução dele, sem nada. Me deixou ali, um anjo que Deus colocou. E eu pergunto, várias pessoas podem ter sentido compaixão de mim ao ver um garoto de 7, 8 anos perdido, mas quem teve misericórdia? Essa é a diferença entre compaixão e misericórdia. O que leva você a fazer algo em cima da pena que nós podemos sentir pelos outros. E sabe, a gente entende que Deus se importa com o nosso coração, não é verdade? Que Ele sabe que se a gente limpar o nosso íntimo, o nosso exterior, vai dar frutos bons. Se a gente se convencer das coisas verdadeiras lá no nosso coração, que nosso comportamento vai traduzir esse convencimento interno. E isso é verdadeiro e é bom que a gente se convença do que é correto, primeiro em nossos corações. Mas outra coisa que a gente precisa se lembrar é que o nosso comportamento também influencia o nosso coração. É que a maneira como a gente age também influencia e ajuda o nosso coração a mudar. E o que Jesus está falando aqui, olha, tudo bem se você não naturalmente sente compaixão pelos outros. Tudo bem se a gente não é espontaneamente ligado e sente a dor das pessoas. Há uma boa notícia para mim e para você. Mesmo se nós não tivermos a compaixão pura que Deus sente, eu e você ainda podemos ser misericordiosos. Nós ainda podemos ter comportamentos que nos ajudam a nos importar com as pessoas. O que é essa misericórdia, então, de que Jesus fala? Em Provérbios 11, 25, a Bíblia fala assim, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Sabe, o princípio por trás da misericórdia é dar alívio aos outros. É você ver alguém que está sofrendo e você querer ir ao encontro dessa pessoa e querer ajudar de alguma forma e aliviar a dor que ela está sentindo. Por trás de qualquer ação misericórdia existe esse desejo de dar alívio. Em Provérbios 14, versículo 21, a Bíblia fala que quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Sabe, os misericordiosos que serão bem-aventurados, de acordo com Jesus, se importam com os pobres. Têm compaixão e fazem algo com as pessoas que têm necessidade. E você pode ler dezenas e dezenas de escrituras na Bíblia que falam sobre o coração que um discípulo deve ter para com os pobres. Por que a Bíblia fala tanto sobre os pobres? Porque são as pessoas mais dificilmente conseguem suprir suas próprias necessidades. São as pessoas que, em tese, mais sujeitas estão ao sofrimento. E assim como o coração de Deus se volta para quem está sofrendo, Ele deseja que o nosso coração se volte para quem está sofrendo também.
Os misericordiosos, eles aceitam os fracos. Em Provérbios 24, versículos 11 e 12, a Bíblia nos chama a libertar os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? E aqui o que a Bíblia nos dá é uma imagem de alguém caminhando trêmulo para a sua própria matança, trilhando um caminho que leva à morte. Pode ser alguém, inclusive, dentro da igreja, que por estar se afastando de Deus, continua vindo aos cultos, talvez, mas que não está perdendo a conexão com Jesus, e por isso está caminhando rumo à morte espiritual. E a pessoa está andando trêmula, ela está insegura, ela está fraca, ela está com medo de alguma coisa. Quem é essa pessoa? Quem são os fracos, afinal de contas? Bem, todos nós, em algum momento, ou em diversos momentos de nossa vida. Talvez quem são os fracos não seja a melhor pergunta, mas sim, quando nós somos fracos? Quando nós somos essas pessoas de que Provérbios 24 fala nessa escritura? A gente é fraco quando a gente se sente pressionado, ou quando nossa fé não está aumentando, junto com os desafios que a vida está jogando. Pode ser um trauma que aconteça, alguma perda dolorosa, ou uma situação inesperada, para a qual a gente não estava preparado. E a gente se sente pressionado. Todos nós já experimentamos isso, pelo menos uma vez na vida, eu não tenho dúvida disso. Ficamos fracos quando a gente sofre decepções, quando aquele sonho perde a data de validade, e a gente se dá conta de que não dá mais. Não vai acontecer. E vem a fraqueza, vem a decepção, vem a frustração. Sabe, todos nós somos fracos. Todos nós andamos fracos diversas vezes em nossas vidas. Uma das maneiras de medir isso é quão rápido a gente julga outras pessoas. Uma maneira de medir a nossa própria fraqueza é pensar quão rápido a gente é para julgar os pecados e as fraquezas dos outros. Em João 7, 24, Jesus nos chama a não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. A gente adora o versículo que fala, não julguem, de Mateus 7. A gente ignora completamente o contexto daquele versículo. E a gente repete isso que nem uma mantra. Não julguem, não julguem, eu estou sendo julgado, não é para julgar. Mas sabe, a Bíblia nos chama a fazer julgamentos, sim. João 7, 24 é apenas um dos versículos que nos chama a julgar. Mas são julgamentos justos. Precisam ser julgamentos não hipócritas. Precisam ser julgamentos com o objetivo de ajudar o próximo. E a gente vai falar muito sobre o julgamento daqui a um tempo, quando a gente falar de Mateus 7. Mas sabe, as ações visíveis das pessoas, elas dão indício do que está dentro do nosso coração. Isso é um princípio claro nas Escrituras. Como a gente age, como a gente se comporta, dá indício do que está no nosso coração. Mas é apenas isso, é apenas indício. Não mostra completamente o que está no nosso coração. Só se a gente investigar o nosso próprio coração e o coração do outro, a gente vai descobrir talvez um pouco mais do que realmente está no nosso coração. Por exemplo, a gente tem falado muito sobre os cultos de semana aqui, amém? E eu continuo com a plena convicção de que todos nós deveríamos nos esforçar muito para estar aqui. Mas sabe, estar aqui no culto de semana é um indício do seu coração, mas é apenas isso, um indício. Porque pode haver, irmãos, muitos de nós que viemos aqui na semana e que não estão com o coração perto de Deus. Ou que precisam ajeitar coisas que estão lá dentro. E pode haver alguns de nós que não temos vindo e que estão com o coração perto de Deus. Pode haver alguns aqui que para vir é muito fácil. Para vir aqui no culto de semana é muito fácil. Eu moro a 5 minutos de carro daqui. Para outros de vocês virem aqui e gastam 2 horas para chegar. Então assim, não é justo a gente botar todo mundo numa tábua só e falar, ama Deus se está aqui, não ama Deus se não está aqui. A gente precisa investigar para realmente saber o que está no coração um do outro. E saber o que se passa no coração um do outro. Sabe como a gente vai saber a diferença? Se a gente tiver misericórdia para investigar. Se em vez de olhar para alguém que não apareceu aqui e falar, por que você não vem? A gente tiver compaixão e agir em cima dessa compaixão. Falar, irmão, deixa eu entender, por que você não vem? O que está acontecendo? E a gente às vezes vai sair desse tempo plenamente convencido de que você não deve estar aqui.
E que é o melhor para a sua vida, para a sua família, ou na sua situação, para você não está. Eu vejo que às vezes a gente substitui a misericórdia pelos julgamentos rápidos. Porque é mais fácil julgar rapidamente. A gente vê uma coisa, aparenta aquilo e fala, poxa, para descobrir realmente o que está no coração do outro vai custar pra caramba. Eu vou precisar ter tempo, eu vou precisar ter disposição para ouvir, eu vou precisar me encontrar com essa pessoa, eu vou precisar... E é mais rápido falar assim, você está bem, está mal, você fez isso, certo, errado. E a gente perde a oportunidade de exercer misericórdia. E a gente cai num buraco terrível. O buraco do legalismo, o buraco onde existem atalhos no nosso cristianismo, onde a gente dá estereótipo para as pessoas de acordo com o comportamento que a gente esperaria de um cristão naquela fase onde a pessoa está ou não. Quão tolerante nós somos com a fraqueza uns dos outros, irmãos? Quão misericordiosos nós temos sido para realmente, não é ignorar o pecado um do outro, não é ignorar e deixar de lado as situações que levam a crer que há um problema. Porque o comportamento dá indício do nosso coração. E a gente precisa agir em cima desses indícios e investigar e ter misericórdia um pelo outro, para a gente descobrir o que realmente está no coração um do outro. É tão fácil a gente ficar autojustificado quando a gente vê a fraqueza do outro. E essa não é uma fraqueza sua, não é verdade? A gente fala, puxa, mas como que o irmão pode lutar com isso? Eu não luto. E a gente faz um julgamento que nós não temos capacidade para fazer. Porque, olha, conseguir enxergar pecado dos outros não é um mérito tão grande assim. Na verdade, você não precisa ser cristão para enxergar pecado do outro. O mundo e o ser humano parece ter sido dotado com uma válvula que nunca falha, com uma enzima lá dentro que sempre funciona, de ajudar a gente a ver nos outros o que há de problema. A gente tem muita misericórdia para com nossos erros, para com nossas falhas. A gente entende as nossas intenções e a gente dá um grande desconto baseado em nossas intenções. Pô, eu errei, mas não era minha intenção. Então tudo bem. Mas o outro errou, como? E a gente não busca saber as intenções. A gente não paga esse preço para se conectar ao que está no coração do outro também. O fato é que se você vê coisas erradas um no outro e fica crítico ou não faz nada, isso não ajuda a igreja. Na verdade, você se torna mais um problema na igreja. Outra pessoa vai ter que ter misericórdia de você também. Porque você está vendo algo e Deus espera que você haja de uma maneira espiritual em cima do pecado, da fraqueza que você está vendo, e você não está. Você está crítico. Ou então você chutou o balde, você não faz nada. E aí isso cria um outro problema. Você, que está na igreja andando, um cristão ambulante, que não está tendo misericórdia pelas outras pessoas. No entanto, se você vê os pecados dos outros e age misericordiosamente, você ajuda muito a igreja. Um dos segredos para a gente conseguir ter essa misericórdia é a gente lembrar que, para a gente chegar lá, a misericórdia, ela é um dos frutos da mansidão. Nós falamos sobre mansidão alguns domingos atrás. A mansidão é aquela capacidade de controlar as suas paixões, que é visível numa humildade de espírito. É visível no seu controle sobre o que passa no seu coração. Outro princípio que nos ajuda a lembrar e ajuda a ter misericórdia é lembrarmos que a guerra que a gente trava nesse mundo não é um contra o outro. Não é o pecado do seu irmão que está fazendo você cair ou que está atrapalhando o avanço da igreja. Sabe, é Satanás que está agindo. E quando você vê um irmão pecando ou demonstrando fraqueza, em última instância, Satanás está tendo uma vitória. É a própria pessoa que sofre. Antes de você sofrer com o pecado do seu irmão, essa pessoa está sofrendo. Ela está também lutando. E, em primeiro lugar, as consequências negativas sobre suas ações vão ser em cima da vida dela. Se a gente lembrar só disso, puxa, antes de eu falar com meu irmão, deixa eu falar com alguém que está sofrendo com o pecado dele. Com alguém que está tendo as consequências da sua fraqueza. E ainda que ter misericórdia envolva falar a verdade, e a gente deve fazer isso, a gente precisa lembrar de quem sofre primeiro, você ou a pessoa com quem você está falando. E isso vai ajudar a dar tempero no que a gente falar, e dar a misericórdia que a gente precisa.
Sabe, os misericordiosos, além de aceitar os fracos, eles buscam salvar os perdidos também. Eu fui ao retiro de solteiros no domingo de carnaval. Foi ótimo estar com vocês, solteiros. Eu me senti muito bem. Emoções lá durante o culto, mas Deus estava em controle de cada coisa. Eu fui lá com a Ana, fui com os meninos. E lá uma irmã de outro setor me contou um pouco da história dela, de como ela era prostituta antes de ser cristã. E de como mulheres saíram na rua evangelizando, querendo achar alguém que quisesse estudar a Bíblia. E aí eu fiquei pensando, como muitos de nós já pensaram em algum momento, quanta pureza havia no coração dessas irmãs que saíram na rua, num lugar onde há prostitutas, procurando alguém para estudar a Bíblia. Mas será que elas foram forçadas? Será que havia espontaneidade no coração delas de sair e de procurar pessoas como essa irmã? Bem, eu não sei o que havia no coração dessas irmãs que estavam evangelizando, mas uma coisa eu sei. Eu não sei se havia mais pura compaixão lá, ou se a motivação estava um pouco misturada, e se elas fizeram isso um pouco porque queriam agradar a Deus, um pouco porque queriam agradar homens. Mas uma coisa eu sei, essas irmãs demonstraram misericórdia, porque elas convidaram essa mulher se tornou cristã, e deixou a prostituição e tantos outros pecados, e teve sua alma salva. Voltando desse retiro, a gente foi dar carona ao irmão do Campo Limpo, passou ali pela Marginal Pinheiros e deixou o irmão. Quando estava fazendo a volta, eu me perdi um pouco, né? Novidade. Mas a gente passou por uma rua onde estava acontecendo uma festa, domingo de carnaval. E a alguns metros de distância já, eu percebi ali aquela sensação que você tem, que não era uma festa normal. E chegando mais perto, as pessoas estavam assim, como animais na rua. Eu acho que elas deviam ter fumado crack ou alguma coisa. E elas estavam com um comportamento claramente agitado. E na hora deu um frio no coração, porque a Ana estava ali, meus 2 filhos dormindo atrás, e aquela sensação de, meu Deus, eu comecei a acelerar, que eu queria passar, mas tinha gente na rua. Na hora de passar, um cachorro veio na rua, um cachorro preto, fala de agouro, né? Eu não acredito em agouro, mas... E aí veio uma motocicleta atrás de mim, acelerou mais ainda. Sabe quando você fica atordoado? E Deus protegeu a gente passou, mas eu fiquei com tanto medo de alguém parar o carro, de alguma coisa acontecer comigo e com minha família. E eu fiquei abalado, mas a gente chegou em casa, e no dia seguinte eu estava orando de manhã, e aí pela primeira vez eu pensei, puxa, aquelas pessoas pareciam aquele homem de Marcos 5, sabe? Endemoniados, parece que nem eram pessoas mais... A sensação que eu tive ali, naqueles breves segundos, foi isso. Falei, como está a alma dessas pessoas? A gente acabou de terminar o carnaval. Como que está depois da quarta-feira de cinzas? Será que os corações das pessoas estão em cinzas? Quantos será que cometeram imoralidade e que estão se sentindo vazios? Quantos será que fizeram coisas de que se arrependem hoje? Quantos será que não foram verdadeiros nem ao que acreditam que deveriam fazer com sua própria vida? Irmãos, a gente precisa ter misericórdia desse mundo, porque esse mundo é perdido, e não é pouco perdido. A gente se engana um pouco com o evangelicalismo crescendo no Brasil, parece que todo mundo é evangélico agora. Milhões de pessoas se converteram nas últimas 2 décadas à fé evangélica. Olha, o que Jesus fala no próprio sermão é que estreito é o caminho que leva à salvação. É impossível, irmão, que as pessoas aí de fora, que o mundo evangélico seja um mundo salvo. É impossível porque Jesus falou que é impossível. É impossível porque os frutos da fé evangélica não são frutos espirituais. O engano, a hipocrisia, a falta de diferença na maneira como as pessoas vivem a vida, dá indícios de que não pode ser uma fé em si verdadeira. E eu não estou falando aqui que nós somos os únicos que têm uma fé verdadeira. Eu falo isso por nós também. Porque o fato de estarmos aqui dentro ou não, isso não é prova de que você está bem. E se você não andar com Deus no dia a dia, você também é uma dessas pessoas que está corrompendo o nome de Deus.
A gente precisa fazer julgamentos justos, ter um desejo de investigar. Você tem um vizinho que é de outra igreja, que aparentemente crê em Jesus, ótimo, construa em cima do que você já tem em comum, mas convide essa pessoa, pergunte para ela, como é a sua fé, como você foi salvo, de que pecados você se arrependeu, como foi sua conversão, se interesse, é o mínimo que a gente pode fazer, é realmente querer saber se o nosso vizinho, se o nosso colega de trabalho é salvo, se ele está andando com Jesus de verdade, de acordo com o nosso entendimento. E não supor que as pessoas estão bem ou não estão bem, e abrir os braços e largar as mãos, e perder a misericórdia, que pode ajudar o seu vizinho que está lá na igreja há anos, e não tem um amigo. Ou aquele lá que está frequentando sei lá o quê, mas nunca se arrependeu de sua ira, ou de sua imoralidade sexual. Irmãos, nós precisamos ser misericordiosos e fazer algo em cima da dor que sentimos pelos outros. Eu fiquei tão animado essa semana com o nosso primeiro encontro da nossa igreja em casa. Estava eu, Cadu e a Débora, a Ana, a César e a Marta, o Alexandre e a Magali. Foi tão bom no carnaval ligar para amigos, falar, puxa, a gente vai fazer uma reunião, reconectar com alguns irmãos que eu conhecia, com outras pessoas que estão longe, reconectar com pessoas que não estão andando com Deus, e ligar e chamar, falar, puxa, para isso nós temos uma igreja, essa é a nossa missão. Buscar e salvar o perdido. Foi tão bom lá estar com os irmãos e estar com nossos amigos. Uma decidiu estudar a Bíblia. O outro, um amigo, puxa, que eu amo de coração, que está em outro lugar, a gente se reconectar, eu ouvi a história dele. Sabe, a gente precisa se empolgar com a missão novamente. E se você não está empolgado, você pergunta, por onde eu começo? Comece sendo misericordioso. Deixa a compaixão vir depois. Confie que Deus está falando, feliz é você se você for misericordioso. E ligue para alguém, marque um tempo, faça alguma coisa. E confie em Deus, de que isso vai mover seu coração em algum momento. De que isso vai dar o sentimento, aquela compaixão que a gente quer sentir. Sabe, a segunda metade de Mateus 5, versículo 7, fala que felizes são os misericordiosos, porque receberão misericórdia. A bênção prometida a quem dá misericórdia é misericórdia. Eu acho isso chocante sobre os que têm formação exatas, como eu. A gente fica doido com a matemática de Deus. Porque Deus fala, você dá misericórdia, aí você recebe mais misericórdia. Falo, como assim, Deus? E com Deus é assim, você dá, e aí recebe mais. Você se torna pobre ao dar para os outros, e aí você fica mais rico. Você dá misericórdia, você tem mais misericórdia para dar. O que é essa misericórdia que a gente recebe? Sabe, a gente recebe misericórdia dos homens. Obviamente, muitas vezes o que a gente semeia não é o que a gente colhe, não é verdade? A gente semeia coisas boas e a gente recebe coisas ruins. Por exemplo, Jesus foi o homem mais misericordioso que já pisou nessa terra. Mas no momento da morte dele, ele recebeu misericórdia? Não, ele não recebeu misericórdia. No entanto, muitas vezes o que a gente planta espiritualmente, a gente colhe. Ainda nessa vida, a gente colhe. Se a gente for misericordioso com as pessoas, em geral, a gente vai receber misericórdia das pessoas também. Um dia eu li uma história que eu queria compartilhar com vocês que ilustra esse ponto. Duas meninas de um pequeno bairro decidiram fazer um gesto de caridade. E numa noite ficaram em casa, em vez de uma festa da escola, para fazer biscoitos de graça para seus vizinhos. Quando terminaram já era 10h30 da noite, mas mesmo assim saíram e foram distribuir os biscoitos nas casas onde ainda tinha alguma luz acesa. Em uma das casas, elas tocaram, mas ninguém respondeu. E as meninas pensaram, vou deixar um biscoitinho aqui para esse meu vizinho, que não pôde vir, talvez. Só que a mulher que morava naquela casa era uma senhora de 49 anos. E ela sofreu um ataque de ansiedade quando alguém tocou na porta dela tão tarde da noite. E aí ela foi para o hospital, para a emergência de um hospital, e depois ela descobriu e ela decidiu dar queixa contra essas duas meninas, por ter ido tão tarde na casa dela. E o juiz concordou com a senhora e deu uma multa para as meninas de $900.
sei lá qual foi o crime que elas cometeram. Mas aí a história, de tão chocante que foi publicada num jornal local ali da comunidade. E quando as pessoas ouviram isso, elas ficaram indignadas. E elas começaram a enviar dinheiro pelo correio para essas meninas, para pagar a multa. Eu sei que o final da história foi que essas meninas receberam milhares e milhares de dólares. E além de pagar a multa, elas começaram um fundo para ajudar elas a pagar a universidade delas, anos depois. Eu fico pensando, uau, nem sempre a gente colhe a misericórdia que a gente planta. Mas sabe, o bem tem um caminho de voltar para nós. Deus dá um jeito. Deus dá um jeito de honrar quem for misericordioso. Por meio de homens também. Se a gente plantar misericórdia, irmãos, é fato. Em geral, nós vamos receber misericórdia no nosso momento de fraqueza também. Mas certamente, essa não é a nossa esperança. Ou não é a nossa certeza também. Ai de você ou de mim, se a nossa esperança for receber misericórdia uns dos outros. O que a gente mais quer, e a certeza que a gente pode ter, é de receber a misericórdia que vem de Deus. Essa é segura. A gente conta com a misericórdia dele aqui, nessa terra. Misericórdia de nos manter vivos mais um dia. Da gente ter acordado hoje e ter vindo para aqui para a igreja. Misericórdia de fazer o sol brilhar sobre os bons e os maus também. Misericórdia de aceitar nossas boas ações, ainda que tantas vezes as nossas motivações sejam duplas e a gente às vezes nem consegue discernir se a gente realmente está fazendo algo só porque a gente quer fazer o bem ou motivado também por outra coisa. Misericórdia, porque Ele aceita as nossas boas ações e a gente conta com essa misericórdia dEle. Mas a mais especial e a mais aguardada misericórdia é a que a gente vai receber naquele dia. Em 2 Timóteo 1, versículo 12, Paulo fala que por essa causa eu também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Sabe, aquele dia onde cada ser vivente debaixo da terra vai ser pronunciado inocente ou culpado por Deus. Aquele dia em que o fogo terrível de Deus, e é um fogo terrível, Ele vai se pronunciar a respeito de cada palavra que nós falamos ou deixamos de falar, sobre cada ação praticada ou omitida. Aquele dia onde nós vamos ver a Deus face a face e a sua ira derramada sobre todas as nações. Aquele dia em que onde cada um de nós que se submeteu a Deus espera poder contar com a sua misericórdia. O dia que nós ansiamos de ouvir as palavras, muito bem, servo bom e fiel. Essas doces palavras que nossa alma anseia ouvir um dia. O dia no qual a dor acabará e quando Deus enxugará cada lágrima. O dia no qual seguros e abençoados, finalmente não vamos mais precisar ter fé, porque nós vamos ver Deus face a face. Irmãos, esse é o meu desejo mais profundo para cada um de nós aqui nesse salão e para todas as pessoas em todos os lugares, que a gente tenha essa misericórdia, que a gente receba essa misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois receberão misericórdia. A gente começou esse tempo refletindo sobre a diferença entre os termos que descrevem compaixão e misericórdia no Novo Testamento. E a gente viu que só Deus é capaz de sentir a misericórdia verdadeira e pura. No entanto, Deus também é misericordioso. Deus também é cheio de eléus. Ele não só tem oiktirmos, a pura e profunda compaixão, mas Ele também age em cima da dor que Ele sente. Nós vamos tomar a Santa Ceia agora. Nós vamos comer do pão que representa o corpo que Jesus derramou na cruz. E nós vamos tomar do suco de uva que representa o sangue precioso dele, que limpa e que nos salva dos nossos pecados. E a gente vai celebrar o fato de que Deus sentiu a nossa dor nos céus e Ele decidiu agir em cima dessa dor. Ele saiu da riqueza e se tornou pobre nesse mundo, para que a gente pudesse ter alívio dos nossos pecados. Ele viu a dor de pessoas sem Deus e sem esperança nesse mundo,
E Ele decidiu fazer algo por nós. E o resultado dessa misericórdia foi a crucificação de Jesus e a ressurreição dele no terceiro dia. Esse amor prático que nos constrange, que nos limpa, que nos transforma, que nos impulsiona para frente, que nos quebra e que nos dá esperança. Vamos celebrar nesse momento, irmãos, o motivo de grande alegria que temos ao comemorar esse amor de Jesus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus cheio de misericórdia. Muito obrigado por o Senhor ter nos amado e o Senhor ter vindo aqui pisar entre nós, mostrar como a gente pode viver nossas vidas, nos dar um caminho para a gente sair da vida que vivíamos, Pai. Obrigado porque o Senhor nos aceita onde estamos, com nossas fraquezas, e o Senhor trabalha em nossas vidas, para que a gente se torne mais e mais parecido com Jesus. Te oramos gratos, em nome do seu Filho. Amém.